alívio conseguir um apartamento, conquistar um apartamento, né, para sair do aluguel, porque o aluguel era uma coisa assim que, aquela impressão, a gente trabalhava, meu pai trabalhava, né, e era um dinheiro que ia embora, né, e você não tinha segurança, você não conseguia se fixar num lugar, você não conseguia. Então a Coab 1 nos permitiu sair daquele sufoco, né, a gente terminar os estudos, a gente se fixou numa comunidade ali, né, onde dali eu me elegi deputado estadual, né. Então sempre achei também que a Zona Leste não podia continuar eternamente sendo essa região só dormitório, né. Sempre lutei para que a Zona Leste pudesse ser uma região também de oportunidade para as pessoas, né. O que é dormitório? Aquela região que você sai de manhã para trabalhar, pega transporte, né, vai trabalhar fora, depois à noite, no final da tarde volta, de manhã você faz o mesmo percurso. E a gente precisa ter emprego aqui, né? Emprego de mais qualidade. Essa é uma luta que a gente vai fazer e vou explicar para vocês. Mas, dia 2, como o Cláudio falou, é uma oportunidade que nós temos de mudar o Brasil, de mudar o país pela política, né? Tem gente que não fala, não gosta da política, não quero saber. Mas eu faço política desde os meus 13 anos aqui em Guaianazes, né? O primeiro movimento que eu participei foi para colocar porteira aqui, que na época não tinha, né? Na época os trens passavam aqui, uma vez aqui na Parada 15 atropelou um caminhão, matou 33 pessoas, e o povo teve que parar a linha, fazer abaixo-assinado, né, chamar a atenção das autoridades, para que não acontecessem mais acidentes e mais mortes, né? E eu fui percebendo que é assim que as coisas acontecem. Se você não se mobiliza, não chama a atenção do governo, as coisas não rolam, somente para os trabalhadores, para as famílias mais pobres, né? Então uma organização como essa aqui, uma entidade, ela é muito importante, porque a casa que nós lutamos e almejamos, né, a não ser que a gente tenha aí mais de 3 salários mínimos, como é hoje, tem 40 mil reais lá para dar entrada, está com o nome limpo, você consegue ir por esse Casa Verde e Amarela, coisa parecida, né? Mas se você não está nessa condição, o caminho é se organizar, né, numa entidade, lutar, né, fazer movimento, pressão, se articular politicamente para conseguir um caminho, uma moradia, um projeto para a gente lutar. É o que o Cláudio faz, por isso que a gente admira muito, né? Então, pessoal, eu sou do Partido dos Trabalhadores, né, desde os meus 16 anos, nunca mudei de partido, eu achava que esse era um caminho para os trabalhadores, para as famílias pobres, né, a gente se representar nós mesmos, né, a gente sempre está votando num rico, num cara de outro lugar e tal, achei que esse era o melhor caminho, né. Nós estamos defendendo a volta do Lula para a presidência, né, por quê? Porque Lula foi injustamente preso, acusado, né, e foi para a justiça e tal, e hoje está provado que ele não cometeu nenhum erro, nenhum crime, a própria justiça já o absolveu de tudo, né? E a gente conhece como o Lula governou. Nós não podemos ter um governante que olhe só para 20% da população. O governante ele tem que olhar para todo mundo, toda a sociedade, e principalmente para aqueles, como ele está gerindo o Estado, para aqueles que mais precisam. É a maioria do povo, né? Precisa do quê? Precisa de política para conseguir uma habitação, uma moradia. Precisa que o governante não controle a inflação, controle a economia para que principalmente os mais pobres não sofram com a carestia, como está acontecendo hoje, né? O governante precisa cuidar da saúde do povo, cuidar do SUS, não faltar recurso, para não faltar médico e remédio. Precisa oferecer uma educação, porque a educação é a chave do nosso crescimento pessoal, do caminho, né, do futuro. Meu pai uma vez falou assim, eu tenho o 2º ano primário, embora ele ensinava geometria para mim, né? Mas ele fala assim, então, ter uma educação para dar uma escola boa que funcione, né? E isso não é privilégio, é um direito que a gente foi conquistando enquanto
brasileiro, né? As leis assim determinam nossa Constituição, né? Então, agora, para isso acontecer, primeiro, nós temos que ter governantes mais sensíveis que olhem isso, e nós também não podemos ficar esperando de braços cruzados. Temos que ter a nossa participação também, cobrança, pressão, né? Então, esse é o movimento da política que nós defendemos, né? Então, a gente acha que o Lula, a gente já conhece ele governou com a maioria, né? Na época do Lula, nós tínhamos um Minha Casa Minha Vida, que acabaram agora, né? Construímos 3 milhões de moradias no Brasil, em pouco tempo, subsidiando, né? O cidadão, ele conseguiu o apartamento do Minha Casa Minha Vida, ele só pagava 10%. Porque também você construindo moradia, você alavanca a construção civil, né? O mercado da construção civil, isso gera emprego, movimento da economia, né? Não é só uma questão do direito à moradia, é fazer a economia girar, funcionar, né? Aqui em São Paulo, pessoal, há 10 anos o CDHU não constrói mais uma moradia, mais uma unidade. Acabaram com Minha Casa Minha Vida, com o CDHU, com a política do CDHU. Então, nós precisamos retomar o CDHU, né? Aqui no Estado. Então, retomar essa coisa da inflação dos alimentos. Eu sei que todo mundo está sofrendo com isso, que às vezes está deixando de comprar uma carne, está deixando de comprar uma comidinha melhor para poder se virar como pode. E temos gente até passando fome, e a gente sabe disso, né? Tem gente passando fome, come agora no almoço, não tem o que comer na janta, come hoje, não sabe se vai comer amanhã, né? Trocando a carne por ovo, tirando a proteína, né? Eu tenho andado muito aqui em Guaianazes, estou vendo isso. Então, nós não podemos nos conformar, achar que isso é natural, né? Então, o que nós queremos fazer? Nós queremos, primeiro, acabar com esse negócio da paridade de preços internacionais, porque mantém a gasolina lá em cima. Eu estou falando da gasolina porque isso influi na inflação, influi no preço dos alimentos, das coisas, da roupa, né, e tudo mais. Então, na época do Lula e da Dilma, nós controlávamos, deixávamos o dólar a 3, 2,90, 2,80, né? Por que eles aumentaram agora o dólar até 5, 5 e pouco? Porque tem pouca gente ganhando com isso. Por exemplo, quem só produz soja, carne para exportar, minério, madeira, exporta e vende lá fora, o cara vende dólar lá, né? Ganha em dólar, quando chega aqui o dólar está lá em cima, o lucro dele aumentou muito mais. Então esses não querem mudança, esses estão sossegados, tá bom para nós, só que não está bom para a maioria do povo, é ou não é? E não tem sentido isso, né? Não tem sentido. Outra coisa, nós somos produtores de petróleo, nós temos o pré-sal, nós temos refinarias. Então por que eu tenho que calcular o preço da gasolina, do gás, do álcool, do querosene a um preço internacional? Como que é calculado hoje? Calculado o seguinte: quanto custaria eu comprar a gasolina da Arábia, o óleo diesel da Rússia? Então, para mim trazer óleo diesel da Rússia, da Arábia, chegando aqui o preço final seria tanto. Então, esse é o preço que eu vou comprar, que eu vou cobrar. Não tem sentido, né? E ainda mais com o dólar lá em cima, fica mais caro. Então, controlar a economia, fazer o dólar baixar, ter um preço brasileiro das coisas. Por que eu estou falando do combustível? Porque isso é o que faz a economia funcionar, circular, né? Então, assim, nós precisamos ter uma economia que olhe para a maioria, que beneficie a todos e não só meia dúzia. É ou não é? O Lula fez isso e vai voltar a fazer isso, né? Conheço o Lula desde 1982. E a gente sabe que esse é o caminho. Então, pedimos o voto de vocês no Lula. Por que a gente acha que o Lula devia ganhar no primeiro turno? Para não dar margem, primeiro, para movimentos de golpe, essas coisas que, né, para não aceitar o resultado das eleições. Segunda coisa, o Lula teria um mês a mais para planejar o início do governo, ele e o Alckmin. E terceiro, outro dia um empresário, encontrei com ele, eu fui deputado, fui secretário, então conheço. O cara falou: Simão, eu vou votar no Lula, o Lula vai ganhar, tudo bem, mas é bom que seja no segundo turno. Falei: por quê? Ele falou: porque aí dá tempo da gente pressionar ele para não mudar nada. Então, assim, nós temos que fazer o Lula chegar forte, não fraco, né? Então, esse é o caminho nosso na política. Eu acho que é a única coisa de importante hoje que eu acho que a gente tem que fazer. A outra coisa, não adianta também votar no Lula e falar: se vira aí, resolve.
Nós estamos entendendo, e o Cláudio também pensa assim, que nós precisamos ter deputadas e deputados federais, senadores do lado dele ali para votar as coisas. Né? Que, por exemplo, para mudar essa Constituição que congelou por 20 anos os investimentos em saúde, educação, habitação. Por que, pessoal, que está faltando dinheiro para a saúde hoje? Não tem remédio, está faltando médico, você não consegue marcar uma consulta. Porque na época do Temer, quando tiraram a Dilma, eles aprovaram uma mudança na Constituição que congela por 20 anos investimento em saúde, educação, habitação, assistência social. Por isso que as coisas estão piorando. Porque a população cresce, as demandas crescem e você não tem, o dinheiro é mais escasso. Então nós precisamos destravar isso para que o governo possa, né? Mas para isso não precisa de 300 votos lá na Câmara. Na época o Temer tinha 300 votos e mudou. Só que isso é um crime contra o povo. Porque o povo está hoje padecendo, está com dificuldade de, né? Então, essa é a mensagem que a gente queria trazer para vocês. Nós estamos apresentando o nome do Rui Falcão, ele é deputado federal hoje, né? Uma pessoa aqui da Zona Leste. Ele tem muita experiência, ele está coordenando a campanha do Lula nessa área de comunicação. A gente entende que ele estando lá vai ser um braço, um apoio e também a nossa parceria aqui em São Paulo com ele para ajudar a gente a liberar Minha Casa Minha Vida, liberar os projetos que a gente precisa para as coisas acelerarem, né? Tem uma voz ali que brigue por nós, tá bom? O Cláudio falou que eu fui secretário de serviço da prefeitura. Sim, fiquei 4 anos como secretário, cuidando da limpeza, coleta, iluminação pública, né? Cuidando do serviço funerário. São Paulo é tudo estratosférico, né? Quando a gente chegava num encontro internacional, a gente ia falar dos números de São Paulo. Por exemplo, serviço funerário, morrem 220 pessoas todo dia em São Paulo, né? E você tem que dar atenção para a família, amparar, né? Às vezes é pego de surpresa, um acidente. Então, é muito grande, né? Ainda bem que nascem pessoas nesse número também, né? Equilibra, mas você tem que ter um serviço para dar conta. E não é fácil. São Paulo tem o maior serviço funerário do mundo. 22 cemitérios próprios, 15 agências, né? Então a gente procurou dar agilidade, melhorar. Iluminação é o maior parque de iluminação da América Latina. Tinha 550 mil pontos de iluminação, eu deixei com 600 mil pontos. E nós entendemos o seguinte: iluminação é um serviço que propicia segurança para as pessoas. Além de valorizar a rua, valoriza uma praça, né? Mas dá segurança, porque o assaltante, quando ele quer assaltar, ele quer pegar a pessoa de surpresa, né? Então você sai de madrugada, está escuro, né? Apagado o risco. Então, garantir uma segurança forte. E nós começamos pela periferia mudar a iluminação, colocando LED, que é muito mais forte. Comecei aqui por Lajeado, depois Guanás, depois Cidade Tiradentes, depois Jardim Helena, Sapopema, pelos bairros mais vulneráveis. Por quê? Porque é onde o trabalhador sai mais cedo, o estudante chega mais tarde da faculdade, da escola. Então fiquei 4 anos com a Haddad, deixei de disputar a eleição, porque entendi que servir a cidade e ajudar era muito importante. Fiz um novo aterro aqui em São Mateus, para permitir que a gente tenha onde depositar o lixo. A gente produz muito lixo, pessoal. Nós precisamos reciclar em casa, né? Fazer compostagem. Nós precisamos buscar um outro caminho também, porque uma hora, né, o lixo é aquela coisa que eu produzo, quero jogar fora, quero que alguém pegue, quero saber, não é isso? Quero levar logo na lixeira, quero que o caminhão passe logo. Mas uma hora nós vamos ter que brecar um pouco esse modelo de consumo, né? Eu, por exemplo, quando eu vou comprar um tênis, um chinelo, um sapato, eu já dispenso a caixa, sabe? Por que eu vou levar a caixa para cá? Por que eu vou levar aquele monte de embalagem, né? Uma hora vai dar colapso. Quando eu entrei na prefeitura, eu fui visitar o aterro aqui em São Mateus. Eu perguntei quanto tempo vai durar o aterro que recebe 7 mil toneladas de lixo todo dia. O cara falou assim: mais 2 anos. Eu falei: então, era 2013, né? Eu falei: 2015, então daqui 2 anos eu não tenho onde colocar 7.500 toneladas. Ele falou: é. Eu falei: qual é o caminho? O caminho é a gente alugar um aterro fora. Eu falei: mas isso vai custar mais caro. Ele falou: outro caminho é desviar a estrada de Sapopemba, então, 3 quilômetros ali. Eu falei: então, qual é o melhor caminho? Ele falou: desviar a estrada, que passava no meio do aterro. Eu falei: então vamos desviar. E a gente tem mais 12 anos de aterro, e já está indo. Então, nós precisamos de uma hora. Então eu fiz isso ali, era muito trabalho, né?
lixo hospitalar, de farmácia, de pet, são 150 toneladas todo dia que a cidade produz. Você não pode jogar na terra, então tem que descontaminar, desinfectar, triturar, para depois poder jogar, né? Então montamos uma unidade de tratamento de resíduos de saúde aqui em Itaquera, outra em Perus. Então foi um trabalho duro, né? Oferecer internet também para as pessoas, implantei as praças de Wi-Fi. Mas agora eu queria voltar para a Assembleia Legislativa, onde eu fui deputado por 3 anos, sempre representando a Zona Leste. Quando eu fui deputado, eu batalhei muito para implantar a universidade aqui, a USP, em Hermelino Matarazzo, né? Ajudei muito o padre Ticão ali nessa luta, né? Liderança. Depois, trazer uma universidade federal, que foi instalada aqui em Itaquera, na Jacupês, de perto do aquário, na antiga fábrica da Gazar, uma escola técnica federal que implantamos em São Miguel. Né? Para quê? Para dar oportunidade para a nossa juventude, formar mão de obra, ter pesquisa, né? Isso ser um fator de atração. Nós queremos agora transformar Jacupês, porque tem o polo industrial de Itaquera, e chega no polo industrial de Guaianazes, se conecta com os trabalhadores de Rodoanel, e fazer ali um polo de atração de empresas, baixando ICMS, né? Melhorando a infraestrutura ali de comunicação, escoamento, né? Esse é um dos planos principais do Haddad para a cidade de São Paulo. E eu quero estar lá para ajudar a fazer isso, né? Mas também recuperar o CDHU, recuperar uma política habitacional para a gente ter mais agilidade, né? Recuperar o CDHU também para regularizar. Cada conjunto habitacional que eu vou, Cláudio, é uma tragédia. É contrato de gaveta, que já é o 3º ou 4º, é gente que ocupou e não conseguiu regularizar, é gente que vendeu para outro, tem síndico vendendo apartamento. Então a coisa, nós precisamos ter um plano de regularização para as pessoas que estão ali, né, já ficarem e poderem tocar a sua vida, né? E aí o CDHU se concentrar em produzir mais unidades e regularizando a parte jurídica também, porque os condomínios não têm. Então esse é o trabalho que eu quero fazer, eu quero ajudar, tá bom? Então se puder contar com a ajuda de vocês, o voto ele é individual, é livre, não é porque você está participando aqui da TEDESP, você é obrigado a votar em mim, ou no Rui Falcão, no Lula, no Haddad, no senador Marcos França, que é a nossa chapa. Né? Mas se puder levar em conta a minha história, a confiança que o Cláudio tem, com a diretoria que tem, e indicando o meu nome para vocês, né? Indicando o nome do Rui, vou ficar muito agradecido, porque a minha irmã hoje me ligou e falou assim: irmão, eu não te vejo passar na televisão. Eu falei: eu tenho direito a passar 3 vezes, 7 segundos. Então a gente tem que ter gogó, né? Ter um bom tênis para andar o dia inteiro e não doer tantas pernas. Eu hoje tenho 6 agendas, 7 agendas, ontem eu fiz umas 8, então a gente está vindo falar com o povo, aproveitar a oportunidade assim, de uma reunião, de uma assembleia, né? E é a arma que nós temos, né? A nossa história, a nossa oratória, né? E pedir o voto de vocês, né? Até uns dias atrás não podia, mas agora eu queria pedir. O meu número é 13555, meu aniversário é 5 de maio, então tinha que escolher um número. Eu vou pôr o 555, que também é mais fácil, tá bom? É o segundo voto, o primeiro é de deputado federal, tem a colinha aí, se vocês quiserem levar. Importante levar a colinha, porque não pode mais levar o celular lá na hora para olhar, tá? Põe na bolsa, põe na carteira, tá bom? E eu quero ser o representante de vocês aqui. A Zona Leste, todo respeito a quem mora na Zona Norte, Guarulhos, Zona Sul, né? Mas a Zona Sul é um pouco isso também, mas a Zona Sul tem muito mais deputados, vereadores e deputados federais do que a Leste. A Zona Leste tem 4,5 milhões de habitantes só na capital. Se considerar que já emendou aqui com Ferraz, com Itaquá, né, com Guarulhos, ali nos Pimentas, mas só olhando a capital, 4,5 milhões de habitantes. Nós temos um deputado federal só. Nós temos 2 estaduais, 3 vereadores. Só para vocês terem uma comparação, eu passei 2 semanas numa cidade chamada Americana, aqui depois de Campinas, me chamou a atenção, porque em Americana são 300 mil habitantes, é menor do que Guaianazes, em termos populacionais, e lá tinha 3 deputados estaduais, 2 federais. Eu falei, por isso que nossa região aqui demora mais para chegar aos investimentos, né? Demora mais para, às vezes, dá a impressão que as coisas acontecerem, né? Então, acho que reforçar um pouco também essa coisa regional,
não é nada mal, tá bom, pessoal? Eu conheço, trabalhei no governo da Luiza Erundina, trabalhei na área da assistência social, fiz uma padaria comunitária aqui, trabalhava na assistência com mulheres aqui no mercado municipal, andei muito por aqui, acompanhei o convênio das creches, fui secretário, né? Moro aqui há 45 anos, então se mereceu esse olhar de vocês no dia 3, eu agradeço muito, tá bom? E meu compromisso é acompanhar os projetos da TEDESP, tá bom? Da aprovação deles, da mediação com o governo, né? No começo de todos os projetos que estão parados, que têm terreno, que já estão aprovados, que estão licenciados, nós já vamos começar no primeiro semestre. Isso foi um compromisso que o Lula assumiu com as lideranças dos movimentos de moradia há 2 meses atrás, que eu estava presente. Aqueles que não estão, nós vamos tentar acelerar, tá bom? Não tem terreno, vamos ver onde tem terreno. Não tem o projeto, vamos contratar assessoria técnica mais barata, né? Precisa de licenciamento, vamos atrás. Nós queremos acelerar, porque isso gera emprego, gera cidadania, gera oportunidade. Então, a área da moradia é uma área prioritária para nós, tá bom? Então, vocês contem conosco, agradeço a oportunidade, desejo um bom domingo para vocês, e vou lá para o Jabaquara, depois volto para o Ipiranga, volto para Itaquera, depois termino a jornada aqui em São Miguel Paulista hoje, tá bom, pessoal? Um bom domingo, obrigado pela oportunidade. Obrigado, Simão. Falar para vocês que eu sou professor